Pessoal, boa tarde, né? Eu me chamo Cristiane, mas todo mundo me conhece como Cris Jesus, sou enfermeira, né, de profissão, de alma, e atualmente estou trabalhando na Diretoria de Atenção Primária do Estado de Santa Catarina, né? Atuo na área técnica do cofinanciamento e monitoramento. E a gente tem uma equipe bem grande aqui na DAPS, né? Muito obrigada, DAPS, por todas essas oportunidades, né? Que nada melhor do que a gente interagir, tirar dúvida, passar conhecimento, aprender. Isso é muito bom, muito gratificante, né? Não só para o nosso lado pessoal, mas também para o nosso lado profissional, certo? Então, normalmente, a gente conduz a web trazendo, né, para vocês um tema, e aí a gente vai conduzindo isso em média por 1 hora, 50 minutos mais ou menos, e depois tem a sequência das perguntas, né, e as respostas. E aí, como geralmente tem muita pergunta e a gente não consegue dar esse tempo, né, o suficiente para poder responder isso, ou todas as perguntas, então surgiu essa ideia da gente fazer um tira-dúvida, né? Claro que é voltado aos agentes comunitários de saúde, né? Aos técnicos dos agentes comunitários de saúde, mas é claro que nesse momento, se tivermos aqui enfermeiras, gestores, né? Ou qualquer outro profissional da saúde que queiram tirar alguma dúvida, acione ali, tá? No YouTube mesmo. A questão ali tem uma questão fixa ali, né? Uma pergunta fixa, uma barrinha lá em cima. E daí, lá no chat mesmo, tá, gente? Tá fixado ali. Então, você clica ali e faça a sua pergunta. E aí vai surgir a perguntinha e eu vou conseguir responder para vocês, tá? Enquanto que a Bárbara dá uma olhadinha ali também na questão das perguntas, eu acho que vai surgir vários tipos de perguntas. O que eu conseguir responder, ótimo, né? O que eu não conseguir, faço questão de anotar. Conversei também com o pessoal aqui do Saúde Digital para que vocês recebam também o e-mail meu aqui, o telefone, né? Para que facilite. De repente não conseguiu, ou eu expliquei ainda assim, não conseguiu, né, ter a clareza do assunto, não tem problema nenhum. O importante é esclarecer. Aqui é passagem de conhecimento, tá bom? E aí a gente vai poder conversar e abordar o tema, talvez fora daqui, que talvez não vai dar tempo, não tem problema, mas façam todas as perguntas por aqui, porque às vezes também uma dúvida pode ser a dúvida do outro e não existe pergunta banal, tá, gente? Qualquer pergunta pode vir aqui, eu vou responder, tá certo? De antemão também, eu gostaria de falar que ontem, né, talvez se surgir ou não, como a gente está direcionados aqui aos agentes comunitários de saúde, né, ontem foi um dia meio que histórico, né, para a categoria não só dos agentes comunitários de saúde, mas também para o táxi, mas também para o agente de endemias, né, a votação no Senado da aposentadoria especial, né, isso já é uma vitória para essa categoria, né, eu sempre digo que é uma categoria, uma profissão nova, mas porém muito bem unida, né? E que está tendo evoluções muito rápidos, né? Muito rápido mesmo assim, dentro do cenário da saúde, né? No Brasil, no modo geral. E aí eu queria parabenizar, né? Por esse processo rápido, que foi bem rápido mesmo. E também, agora só para explicar para vocês, existem cenas dos próximos capítulos, como eu costumo dizer, né? Porque dali ainda vai para Câmara de Deputados, aí as pessoas que vão votar e que estão mexendo com isso vão ter que ver essa questão também financeira, da onde que vai surgir, que tempo que vai surgir, as regras no modo geral, né? Que não nos cabe, né? Mas cabe a certos setores no Brasil, e aí eu sei que está andando isso, certo? Então, parabéns para a categoria, que a gente sabe que não é fácil ganhar alguma coisa, né? Assim, de direito, né? De direito adquirido. Então, parabéns para as nossas meninas e meninos. Vamos lá, vamos ver se a gente tem alguma perguntinha para a gente não perder muito tempo aqui, né? Oi, Cris. Oi. Ainda não temos perguntas, nem pela caixinha de perguntas e nem pelo chat mesmo. Agora apareceu uma. Vou te mandar aqui, vou fixar ali e ver se aparece para você. Tá, vê se aparece para mim. Deixa eu ver, vou até olhar meu celular, porque às vezes o pessoal manda por aqui. Também. Ó, já é para estar aparecendo aí no chat, ver se apareceu para você. Apareceu. Então vamos lá. Opa, deixa eu clicar aqui para a gente visualizar. Vou ler para vocês a pergunta e vou responder, tá bom? Não sei quem é que fez a pergunta, que quando aparece aqui para mim, não vai aparecer o nome da pessoa, tá? Mas se tiver ainda dúvida, pode ir colocando ali sem problema.
Estou fazendo curso para TACS, essa é a pergunta, tá? Estou fazendo curso para TACS pela faculdade, o UFRGS, né, que é do Rio Grande do Sul. Meu concurso é para a ACS. Foi dito que o TACS é um novo cargo. Como irão migrar todos os formados, né, todos os formados de ACS para TACS? Novo cargo é mediante a concurso público. Ali eu não sei se ela fez uma pergunta ou se foi uma afirmação, né? Então, na verdade, assim, falando isso tudo, tá? Quem fez a pergunta é muito novo. Então, a legislação que veio formando o curso de vocês, né? Ela veio antes de 2018 ainda, né? Começando a formular todos os processos de como que seria, o que estaria na grade curricular de vocês, né? E aí, em 2018, foi lançado algumas regrinhas já de ação para quem tivesse o curso técnico, né, do agente comunitário de saúde. E aí, o primeiro curso, na verdade, ele surgiu em 2022, né? E aí, surgindo isso em 2022, então tá muito recente. Tipo, a gente está 3 anos apenas com os cursos mesmo, ocorrendo o curso, fazendo a formatura e tendo certificado, né? Então, o que acontece? Normalmente também a entrada dos agentes comunitários, né, eles são para o processo seletivo concurso público. Esse é o geral, tá? Às vezes em caráter excepcional, né, emergencial, como a gente já teve algumas categorias, né, ou por às vezes uma efetiva estar de licença, na qual o código dela permite do estatuto do servidor do município dela, né? De repente permitir ela ficar, às vezes, 2 anos afastado, claro que não vai poder ficar com aquela área, ou aquela microárea descoberta, né? Aí eles podem contratar em caráter emergencial, dependendo do tempo que a pessoa vai ficar fora, né? Ela vai poder contratar e poder atuar no lugar da outra pessoa, né? Referente, eu estou trazendo um contexto para vocês entenderem, né? E aí, assim, referente a CS Tax, as pessoas também me perguntam porque assim, não teve uma obrigatoriedade em fazer, né? O Ministério da Saúde não convocou todos os acessos para fazer o TAX. Isso foi liberado, né? Para que a pessoa pudesse crescer na sua área profissional. Então, dentro de uma mesma equipe, eu só estou contextualizando para vocês entenderem como possivelmente será o fluxo, né? Então, por exemplo, dentro da minha equipe, eu tenho uma equipe X, certo? E dentro da minha equipe eu tenho, sei lá, 6 ACS, tá? Só que desses ACS, né, eu tenho 3 que é ACS mesmo e 3 que são TACs. Já na função do TACs, ele recebe um pouquinho mais de responsabilidade na atuação por ser técnico, né? E aí, como as prefeituras vão lidar, ainda está muito cedo, inclusive a troca do CBO. Né? Alguns já estão trocando o CBO, outros não estão trocando. Na verdade, isso a gente vai ter que aguardar as orientações, né, do Ministério da Saúde. Por quê? Porque essa forma de contratação normalmente, né, é feita pelo município, é um poder descentralizador dentro das normas federais. Né? Então, como é muito recente, faz 3 anos praticamente que existe o TAX, né? Então, a gente precisa dar uma esperada. Eu sei que vocês gostariam, talvez, de uma resposta mais direta, né? Ou precisa, mas eu também não posso inventar nada, né? Então, o que acontece? A gente vai esperar. Se tiver alguma novidade, a gente vai passar como diretoria de atenção primária, né? Anunciando aos gestores e a vocês interessados, né? Essa nova lei ou nota técnica, a gente vai esperar para ver o que vai vir, tá? Eu sei que tem uma ansiedade, no modo geral, porque as pessoas entram em contato ali comigo, né? Mas a gente precisa aguardar mesmo, né? Igual a questão da aposentadoria especial, conseguir, mas até chegar no Senado foi passo por alguns anos ainda, né? Passa para um lado, passa para o outro, e aí depois é que começa a tramitar de outra forma, tipo, tá alavancando o processo, né? Então, a mesma coisa ali, eu peço encarecidamente que vocês esperem um pouco ainda, né? Para a gente poder ver o que vai acontecer como cenas nos próximos capítulos sobre isso, porque ainda é recente. A formação de taxas, né, existe apenas
de modo geral, existe há mais tempo, né? Começou em 1996, se eu não me engano, lá no Ceará. Deixa eu ver aqui que eu acho que é perguntinha. Pode colocar a pergunta ali, ou... Só um minutinho, Cris, que a minha internet caiu aqui e eu perdi a sua fala. Você quer que troque a pergunta? Eu acho que caiu, gente, aqui. Bárbara? Caiu, Cris. Deu uma queda, acho que para nós duas, inclusive, mas voltamos. Voltei. Não sei se deu para ouvir toda a resposta, acho que sim. O finalzinho travou a tua resposta, tá? Mas acho que foi. Tá, mas o Deu uma finalzinho já era travada. mais uma explicação, assim, né, no modo geral, que ainda a categoria, o que eu estava falando no finalzinho, que a categoria é muito nova, recente, faz 3 anos, né? Então ainda tem muita água para rolar, eu diria assim. Perfeito. Selecionei outra pergunta aí para você, ver se apareceu. Apareceu. Qual a diferença entre o agente comunitário de saúde e o TACS? A diferença mesmo, tá? É que como ele fez uma formação técnica, ele aprendeu, ele vai fazer tudo que o ACS continua fazendo, com uma formação técnica que cabe a ele, por exemplo, né? A verificação de glicemia, de pressão, de peso e altura. A lei 13.595, né? Ela traz, vou até acessar aqui, mas ela traz, não sei se vocês, deixa eu ver compartilhar a tela, quem sabe já ajuda também. Posso compartilhar aqui, Bá? Pode, tá contigo já. Tá, deixa eu só pegar aqui. Aqui, achei. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Agora eu não estou vendo mais vocês, mas assim, essa lei 13.595 de 2018, ele já dá uma característica, tá? Para aqueles que são técnicos em agente comunitário de saúde. Então, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, né? Ele vai dando várias situações aqui. E aí, uma das diferenças, né, que existe para o ACS e para o TACS são as questões de procedimentos. São os procedimentos que eles vão poder fazer, na qual o ACS não poderá, tá? Por quê? Porque ele não concluiu o técnico. Então, por exemplo, alguns procedimentos que está nessa lei aqui que eu estou puxando para vocês. Não sei se dá para vocês verem bem. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela. Vamos ver se está certo. E aí, eu tenho aqui aferição de pressão arterial, por exemplo, né? Eu não vou ler todos os itens aqui, mas assim, a medição de glicemia, aferição da temperatura axilar, né? É uma questão da verificação de peso e altura, que é a antropometria. E aí também fala aqui que ele só vai poder fazer isso, né? Referente às atividades, se ele tiver o equipamento. São 3 coisas que ele precisa ter aqui, né? Que é o equipamento, ter feito o curso técnico. Então, ele diz assim, ó, desde que o agente comunitário de saúde tenha concluído o curso técnico e tenha disponibilidades do equipamento, né, adequado, são atividades do agente, tá? Ele coloca ali, em que sua área geográfica de atuação assistidas por um profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, né? Então, aproveitando esse momento, gente, que talvez vai surgir dúvida ou não, mas o Ministério da Saúde, ele teve aqui na semana passada e eu perguntei sobre essa questão, né? Essa palavra assistidas acabou surgindo muita dúvida, porque o que se entende-se, né, de assistidas seria o ACS está aqui e eu aqui, e aí eu vou estar assistindo o que ele vai estar fazendo de procedimento. Só que aqui também diz que seria assistida por um membro de nível superior e membro da equipe. Quem tem nível superior na equipe? É o dentista, o médico e o enfermeiro. Então, aparentemente, né, vai sobrecarregar, vamos dizer, ou vai cair sobre a responsabilidade do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro não vai conseguir fisicamente estar em todas as casas com todos os acessos, se ele tiver que fazer algo assistido, né? Eu sei que tem no Instagram, inclusive em algumas páginas, né, dos agentes comunitários de saúde, que
pediram orientação, fizeram uma ouvidoria lá no Ministério da Saúde sobre essa questão, e aí eles responderam como se fosse uma questão, vou resumir, né? Eles responderam como se fosse a palavra assistida como supervisionada. Porém, a gente está valendo o que está na lei, né? A lei diz assistida. Então, em conversa com o Ministério da Saúde na semana passada, né, eles falaram que vão conversar, né? Vamos ver o que eles conseguem fazer para facilitar. Então, se a gente trazer para a prática hoje, o enfermeiro, né, ele não poderia supervisionar ou assistir, né, procedimentos vindo de outra categoria que não seja da enfermagem. Os agentes comunitários de saúde e os TACs, eles são profissionais da saúde desde 2023, que bom, que é outra, como é que se diz, outro avanço, né, para essa categoria, porém não é definida como enfermagem, né, e aí dentro da questão do código de ética, né, do COFEN, COREN, enfim, é dado, né, essa supervisão, esse assistido, né, para os procedimentos da categoria de enfermagem. Então, o que eu digo isso para vocês? Ah, mas já tem municípios já fazendo. É um poder descentralizador, a lei está ali, né, ela também não está proibindo de fazer. Ela só precisa ter esses 3 itens para que ocorra, né, e aí tem outras partes ali do texto dizendo em caráter excepcional, né, encaminhar para a unidade de referência e tudo. Então, o que eu sugiro hoje, né? Que a gente aguarde as cenas dos próximos capítulos para verificar se haverá alguma mudança, né, nessa palavra assistida, né? Mas que, falando sobre curso técnico, eles foram capazes para isso, certo? Foram treinados para isso, ok? Vamos ver, deixa eu voltar lá na tela, gente, vou parar de interromper aqui. Vamos ver aqui. Para eu voltar a ver vocês. Calma aí. Deixa eu ir lá para as perguntinhas. Aqui tem outra pergunta, tá? Opa, deixa eu vir aqui. Eu espero que tenha sido esclarecido, né? Se não teve, a gente tenta, coloca lá de novo, a gente vê ou entra em contato comigo para a gente poder esclarecer, tá bom? Então, vamos lá. Outra perguntinha. Sobre o novo financiamento... Não, desculpa. Sobre o novo financeiro... Tá assim escrito. Sobre o novo financeiro, nós temos direito em receber? Eu imagino, né, que deva estar falando sobre o incentivo financeiro anual, né? Que eu sei que tem algumas prefeituras que pagam, outras não pagam, algumas já fizeram decreto, enfim, notas, portarias para realizar esse pagamento, né? Mas oficialmente eu não tenho como responder isso para vocês, tá? Sobre o IFA. Eu até trouxe aqui um slidezinho sobre isso, deixa eu só passar aqui, gente, que a gente viu que tá eu trouxe aqui também para vocês. Consegue ver a tela aqui do meio, né? Que é sobre incentivo. Por quê? Porque é um projeto de lei, né? É um projeto de lei que no dia 11/11, inclusive, estava lá na Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, né? E aí nós temos um relator oficial, né? E aí são 2 PL, inclusive, falando sobre isso, né? Existe alguns Instagrams, inclusive, de alguns ACS, inclusive, como movimentar isso, como tentar fazer com que a sua prefeitura pague, né? Então, isso ficou, não está ainda totalmente definido, sabe? Então, eu acredito que vocês possam até, como vocês fizeram algumas perguntas através da ouvidoria, eu acho que é justo vocês perguntarem também, né, direto, inclusive, ao Ministério da Saúde, tá? Para ver como ficaria esse incentivo financeiro adicional. Eu trouxe ali na tela para vocês, né, a questão da legislação, né, porque até para vocês poderem acompanhar, certo? São questões, tem algumas questões dessas que precisa passar pelo Senado ainda. Lembra a questão da aposentadoria? Ele vem passando por um processo, né? Então, a forma de como vai ser feita, a forma de como vai ser distribuída, né? Da onde que vai surgir esse dinheiro, em que época que vai ser, vai ser direto, realmente, sem passar pelo crivo, vamos dizer assim, da parte financeira do município para cair direto no salário, né? Então, eu até entendo a angústia que vocês estão, né? Esperando receber isso agora, a parcela em dezembro de 2025. Mas se eu disser para vocês vão receber, eu vou estar mentindo,
né? Então, eu trouxe ali para vocês acompanharem os PL, né? Os projetos de lei sobre esse assunto, IFA, tá bom? Até para vocês acompanharem no Senado para ver como é que tá, certo? Deixa eu ver aqui. Sei que a notícia que vocês gostariam não seria essa, né? Mas é o que eu tenho realmente para responder, eu não posso mentir para vocês, tá? Aqui, opa, deixa eu entrar, outra pergunta. Deixa eu clicar aqui, gente. Posso cadastrar uma criança que a mãe não quer o acompanhamento? Então, a mãe até então é responsável pela criança que é de menor, né? A mãe não quer que ela acompanhe, a gente não pode fazer o acompanhamento, tá? O que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? É bem comum. Às vezes o cidadão, a família, né, ela quer usar a unidade básica de saúde, daí às vezes ela aceita o cadastro, mas não quer que o agente comunitário entre na casa dela, ou o táxi, né, entre na casa dela para poder fazer o acompanhamento da família, tá? Infelizmente ou felizmente, isso pode, tá? A lei permite que eles escolham. Ninguém pode ser amarrado e dizer, você tem que ficar naquela unidade, amarrado, dizendo que você tem que participar, você tem que receber. Isso não existe, essa obrigação, tá? Claro que como enfermeira, anos-luz, né, na estratégia de saúde da família, a gente quer vínculo, a gente quer acompanhamento, a gente quer promoção e prevenção, a gente entende tudo isso, tá? Mas se uma família disser, eu não quero acompanhamento, ou eu não quero cadastro, ou eu não quero que vocês venham na minha casa, quando eu precisar, eu vou até a casa de você, eu vou até a unidade básica de saúde. Ele pode fazer isso, entende? O que normalmente vocês podem até tentar passar algumas outras vezes, utilizar de outras técnicas, talvez, né? E procurar entender o porquê que essa mãe não quer que acompanhe aquela criança. Às vezes, pode ser até para esconder alguma coisa mesmo, né? E às vezes porque não quer receber, não gosta de receber pessoas na casa dela, né? Então, eu acho que isso, como geralmente as crianças, elas são acompanhadas na escola também, né? Caso surgir alguma coisa assim que, como maus tratos, negligência, algo parecido, eu acredito que a escola vai perceber, automaticamente vai acionar a saúde, vai acionar conselhos, tem outros lugares para ser acionado para tentar descobrir, né, se de repente tem alguma coisa errada, né, vamos dizer assim, que não queira que acompanhe na criança, né, mas realmente fica um pouco estranho se a mãe quer o acompanhamento da família e não quer da criança, mas é uma questão que eu acho que vocês podem conversar, nada como em primeiro lugar, tentar conversar, explicar qual é o objetivo da visita, explicar como funciona a unidade básica de saúde, o que nós da saúde podemos acrescentar e acompanhar nos cuidados diários daquela família, né? Então, eu acho que a primeira tentativa é essa, tá? Como a mãe é responsável, ela pode sim negar esse tipo de cadastro, tá? Eu acho que eu respondi ali. Cris, agora eu vou colocar uma outra pergunta sobre cadastro, mas ela tá em duas partes, então eu vou colocar a primeira, você terminando de ler, eu coloco a segunda, tá? Tá bom. Foi. Tá, então vamos lá. Outra pergunta. Uma paciente já foi cadastrada junto... Opa, calma aí, deixa eu ver, que ela vai apagando aqui. Uma paciente já foi cadastrada junto com o marido dentro do domicílio. Ok. Porém, o parceiro já cadastrado quer que tirem ele do cadastro, pois a parceira perdeu a Bolsa Família e quer voltar o cadastro. Deixa eu ver se eu entendi, gente. Calma aí. Tem um casal, certo? Um paciente já foi cadastrada com o marido dentro do domicílio. Ok, nós temos duas pessoas cadastradas dentro do domicílio. Porém, o parceiro dela, já cadastrado, quer que tirem ele, marido, imagino eu, do cadastro. Porque a esposa ou a parceira perdeu a Bolsa Família e quer voltar o cadastro. Gente, desculpa, não entendi. Porque, assim, normalmente é cadastrado, né? O casal, ou quantas pessoas estiver dentro daquela casa, né? Tendo Bolsa Família ou não, tá? Independente se ele tem direito à Bolsa Família, ou independente se ele perdeu o Bolsa Família,
ele tem direito ao cadastro, a utilizar da unidade básica de saúde, inclusive, tá? Eu não consegui realmente entender, mas vamos ver o próximo ali. O que fazer? Tirar o cadastro? Pedir assinatura do termo de recusa da visita, domiciliar cadastro e colocar fora de área. Gente, colocar fora de área vocês esquecem. Esquece essa palavra, porque é muita confusão. A maioria dos agentes comunitários de saúde, na hora de cadastrar, tipo assim, esse aqui não é mais meu, ele só coloca fora de área e ele continua dentro, porque existe um campo correto, pelo menos assim. Eu posso falar do ESUS, né, porque é um produto gratuito do Ministério da Saúde, certo? Então, assim, quando a gente tira alguém de vínculo com a equipe, eu tenho um botão certo. Ou vai ser óbito, né, ou mudança de território, certo? Mesmo que ele tenha saído para uma outra equipe que faça parte da minha área, ele saiu da minha microárea. Então, a forma de retirar é de forma correta, clicando ou óbito, né? Que, aliás, se for óbito, precisa avisar o CAD-SUS ou o CAD-Web também, tá? Não somente o sistema de vocês, seja SUS, seja o sistema próprio, precisa avisar. E também ele saiu, né? Ele se mudou para outra rua, ele se mudou para outra área de abrangência, um outro município, seja o que for, gente. Eu vou dar mudança de território corretamente. O que é o corretamente, né? Ele como pessoa indivíduo, ele como responsável familiar por 5, 6 pessoas, se todo mundo se mudou, eu tenho que colocar individualmente em cada prontuário, em cada cadastro daquele, entendeu? Não é só individual, e inclusive a casa, né? Porque ele saiu daquela casa, né? E aí aquela casa, ela se torna fisicamente vazia até que entre uma outra pessoa ali, certo? Então, assim, voltando na questão ali de pedir assinatura do termo, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, dentro do ESUS, geralmente no sistema próprio, eles têm um ícone, um quadradinho ali que você só clica e diz assim, termo de recusa, né? Ou seja, o indivíduo recusou o cadastro, recusou talvez o atendimento, enfim. E aí eu sugiro que cada município, não existe um modelo, tá? Oficial, mas que cada município possa fazer um escrito padrão para o seu município, né? Dizendo, escrito termo de recusa. E aí explicar que ele tem esse direito de termo de recusa, o que ele estaria perdendo com esse termo de recusa, né? Inclusive deixando abaixo que assim que ele mudar de ideia, desistir, né? Que ele pode retornar e nos avisar ali na área da saúde, enfim, vocês vão colocar especificamente aonde, enfim, para poder retornar o cadastro e o vínculo com as equipes de saúde, as unidades básicas de saúde, tá? Então, se tiver algo escrito pelo paciente, guarda, o usuário, né, guarda aquilo, e se puder, se ele já tiver cadastro, inclusive escaneia, anexa no prontuário dele. Se não tiver, porque ele não quis absolutamente nada, não tem cadastro, guarda em alguma pastinha, porque aquilo ali vocês podem utilizar no futuro, tá bom? Então, assim, se ele solicitou, independente do Bolsa Família, voltando à pergunta, independente do Bolsa Família, se ele solicitou que seja retirado esse cadastro, retira porque ele não quer mais, né? Da mesma forma que daqui a 30 dias ele pode querer de volta, vai lá e cadastra, né? Eu acho que se permanecer isso muito, pensando assim que é meio cultural, né? Isso no município de vocês, ou na área, ou na microárea, eu sugiro que isso venha como uma campanha do município através de Instagram, usando o marketing, usando aquelas motinhos de avisar, né? Enfim, não sei se tem algo da prefeitura em si ou da Secretaria de Saúde, fazendo propaganda mesmo. Olha, gente, ó, os agentes comunitários de saúde saindo para cadastrar vocês, o objetivo é esse, X, o vínculo, nós aqui, Comunidade Básica de Saúde, a gente está atendendo, Secretaria, nós temos redes de apoio que vai apoiar vocês nisso. Então, é importante também trazer, se isso for uma questão cultural, né, eu acho importante. Lembrando, gente, que também é direito, né, de ter esse cadastro, se ele quiser, inclusive as pessoas que têm plano de saúde, tá bom? Ela é muito rica, ela não precisaria usar, mas ela quer usar, ela tem direito, está na Constituição brasileira, né? Então, que ela tem esse direito, certo? E só relembrando, tá, gente? Fora de área, vocês esqueçam isso fora de área, tá? Para não confundir a cabecinha de vocês. Eu acho que eu consegui responder ali, né? Aqui tem assim, ó, quem poderia me ajudar sobre PEC
E ESUS território, ó, eu posso. Eu não sei qual é a pergunta, né, que você tem especificamente, se o teu município já tem o PEC ESUS ou o tablet, né, também ali, do ESUS território, se você quer aderir isso, ou se você, se quiser responder ali, não tem problema. Ou se você tem dúvida na utilização, né, do app que fica no tablet, ou às vezes no celular, o meu eu tenho no celular aqui, tá? Se é sobre manusear o sistema, se é como aprender um pouco mais, eu tenho dúvidas de como cadastrar o indivíduo, o cidadão simplificado, ao domicílio, né? Quem é que pode ser, por exemplo, responsável familiar, né? Então, se tiver dúvidas, porque ali, na verdade, você perguntou quem poderia ajudar. Sou eu. Eu, pelo menos aqui, né, para Santa Catarina, eu sou uma que posso te ajudar. Não sei nem se você é daqui, né? Mas a Bárbara, se puder colocar ali, tem meu telefone, tem o e-mail, tá? O importante é a gente trocar esse conhecimento, vamos ajudar o máximo que puder, não importa se eu sou de Santa Catarina, você tá lá na Bahia, sem problema nenhum, tá? Vamos conversar, porque a gente vai falar. Isso, a gente, quando a gente fala de sistema, é a forma de registro do quê, gente? De uma vida de alguém, né? E aí, tendo essa vida, a gente não pode ficar brincando, não é uma folha de papel que eu simples faço um simples registro, ou uma letra anotada, né? Ou uma simples anamnese. Não, nós temos ali algo que é vida, né? E aí a gente precisa pensar e fazer uma boa de uma assistência, boas práticas indutivas, como agora está vindo todos os indicadores aí do Ministério, para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Desde o agente comunitário de saúde, ao médico, ao enfermeiro, ao táxi, a menina da sala de vacina, a recepção, todos que estão dentro ali para ajudar a fazer uma boa saúde, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Esse que perguntou, a Neuza, eu acho que perguntou, né? Pode colocar ali, tá? Pode anotar ali meu número, encostar o e-mail para a gente conversar melhor. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui ela se identificou, tá? Raquel Canoas, Rio Grande do Sul. Algumas PICs, não é PIX de dinheiro, tá, gente? PIX mesmo, né? De práticas integrativas complementares da saúde, como imposição de mãos. Opa, sumiu a pergunta. Não tá mais aqui. Não sei se ela desistiu. Não tá mais aqui a pergunta. Só um minutinho, já vou colocar de novo. Tá bom. Vamos ver. Aí. Como imposição de mãos, antigo reiki, fazemos... Opa, sumiu aqui de novo. Fazemos. Como imposição de mãos, fazemos. Porém, no ESUS, não há permissão para lançar esse procedimento, pois o módulo está bloqueado. Alguma previsão de usarmos? O que acontece, gente? Deixa eu explicar. O ESUS, ele está sempre em movimento. Eu sempre digo que eu gosto muito dele porque ele não é museu, né? Então, assim, todas as vezes que ele faz uma versão nova, ele tem sempre algo ou que arruma, porque de repente surgiu alguns erros, né? Ou porque ele está acrescentando, né, novidades. O que acontece? Novidades. Eu sugiro, o que acontece? O Ministério, a Bridge, que é a única, né? O único suporte oficial do Ministério da Saúde, inclusive eu coloquei ali também no chat para a Bárbara. Bárbara, pode colocar para o pessoal ali fazendo favor? O chat, o endereço do suporte oficial do Ministério da Saúde, tá? Que é a Bridge, que fica, por coincidência, aqui na UFSC, bem pertinho da gente. E eles têm um canal de suporte, tá? O que acontece? Você pode perguntar, inclusive, isso para eles, porque, assim, previsão, só quem sabe é Ministério da Saúde. Por quê? Como é que acontece isso? Para que a Bridge faça que é o suporte oficial, faça alguma alteração, é conforme a ordem do Ministério para eles, tá? Claro que é tudo contrato, vindo com data específica, quando que vai vir aquela atualização ou as novidades do sistema, né? Mas vem do Ministério da Saúde para a Bridge, e aí a Bridge, sim, coloca nas atualizações das versões, inclusive aberto para todos, né? Para, inclusive, esclarecer as dúvidas. Então, assim, eu sei que teve várias modalidades de Pix agora autorizado, né? E aí eu acredito que o Ministério da Saúde vá ao encontro, porque eles estão sempre em evolução, eles não vão deixar para trás, né? Eles vão colocar todos os procedimentos que estão autorizados, e normalmente eles colocam aos poucos isso, tá?
igual a acupuntura, né? Igual a auriculoterapia, que já está lá liberado, né? Tem o SIGTAP liberado, tem várias coisas também envolvendo isso, né? Para que exista uma modalidade X, como a imposição das mãos, como você colocou ali, eu preciso lançar um SIGTAP disso, mas não é a Bridge que faz, ou o Estado que faz, né? Existe uma tabela sendo atualizada constantemente também, tá? Sobre essas modalidades e de atenção, né? E então, assim, a pergunta é se eu tenho previsão. Não tenho a previsão. Quem tem a previsão é o Ministério da Saúde, tá? Que depois encaminha isso para a Bridge e a Bridge lança em alguma versão, tá? Já como teve o Ministério aqui em falar em previsão de versão, em novidades, né? Existe uma novidade já para o agente comunitário de saúde, já, ó, fiquem ligadinhos aí. Que o IVCF 20, que é aquele que a gente faz o instrumento do idoso, que está dentro do PEC, né? Ele vai ser passado também para os agentes comunitários de saúde, tá? Eu acredito que eles vão acrescentar isso dentro do tablet, né? E no perfil que eles possam preencher. É só a perguntinha de sim ou não, tá certo? Mas isso é cenas dos próximos capítulos, porque a gente vai esperar vir. Mas ela anunciou lá, né? A Olivia anunciou que vai estar vindo aí numa versão nova do ESUS Território também para os ACS, tá bom? Vamos lá, mas o Pix está crescendo de vento em pouco, gente, é ótimo, meu Deus do céu. Aqui, boa tarde. O município é obrigado, deixa eu abrir aqui de novo, é obrigado a realizar a capacitação dos ACS para táxi. Olha, a única que tem, pelo que eu entendi, não é uma simples capacitação, é transformar o ACS para o táxi. Acho que essa que foi a pergunta, né? Então, o que acontece? Existe uma única universidade autorizada do Ministério da Saúde, na qual vocês precisam entrar naquela plataforma, né? Saúde mais com a gente mesmo, de agente de saúde, né? E aí você precisa se inscrever ali, tá? A princípio não teve nada assim que fosse convocatório. Ele deu a liberdade para que vocês pudessem fazer e escolherem ampliar o leque de aberturas de vocês de ACS para táxi. E isso é feito, então, através do site, né, do Ministério ali, com a universidade. Tem algumas coisas no Instagram também, né? Hoje em dia é tudo bastante tecnológico, tem muita coisa oficial, né, do Ministério e outras áreas também afincos, né, da saúde, através do Instagram, como links oficiais, né? E aí, ali vai trazendo as oportunidades. E normalmente, uma vez no ano, tem essas inscrições, assim, sabe? Aí tem os documentos, você se inscreve, tem a documentação para mandar, aí tem, como se fosse um concurso, né? Não é bem um concurso, mas aí você tem que passar os prazos, tem que obedecer as regrinhas, né? Do cronograma. Aí ele vai te passando o que vai cair, quais são as matérias que vocês vão fazer, vocês vão ter que se inscrever numa área interna, né? Para poder fazer, porque ele é, grande maioria, EAD, né, à distância, tem a parte prática depois na unidade, tem os preceptores que vão estar ajudando vocês, que são os tutores, professores, enfim, né, que vão estar dando esse auxílio. Então, não, pelo que eu vi, eu não achei nada que seja convocatório, porque senão eu não teria nas equipes, né, na mesma equipe, pessoas como agente comunitário de saúde e outros como táxi, tá? Eu não encontrei essa obrigatoriedade de transformar o ACS em táxi, tá? Se alguém tiver aí essa lei, alguma coisa pode me passar, porque realmente no momento que eu saiba não tem, né? As pessoas geralmente do município querem sempre que o seu profissional cresça. E aí, geralmente, eles incentivam a fazer esse curso mesmo para poder ter o aprendizado, né? E aí, conforme for, gente, eu acredito, eu lembro muito, assim, do pessoal que era assistente de saúde, auxiliar de enfermagem, né, e que teve uma época no Brasil que foi sugerido, né, a fazer o curso de técnico de enfermagem naquela época, e ficou um bom tempo que as pessoas estavam fazendo isso, e aí depois foi diminuindo a quantidade de auxiliares de enfermagem, ou assistentes de enfermagem, né, ou de saúde, e aí, até a eliminação
daquele cargo ali, vamos dizer assim, né? Então, hoje as pessoas que ainda estão é porque já estão perto de se aposentar, mas as pessoas novas que recém entraram, geralmente tem no concurso público, quando abre, a exigência, por exemplo, do técnico de enfermagem que eu tô falando, segundo grau, né? Que tem a formação do curso técnico de enfermagem. Então, eu imagino, assim, pensando na história, agora eu, Cris, tá? Não tô falando pela DAPS. Pensando na história que nós temos, talvez aconteça um processo de avanço mesmo, referente a a categoria dos ACS, né? Imagino eu, porque a tendência é crescer profissionalmente, né? É isso, deixa eu ver a próxima pergunta. Outra pergunta, tá? Fiz meu curso de táxi em 2018. Opa. Preciso refazer? Não precisa refazer. Ela colocou em 2018, mas na verdade não foi bem em 2018, porque a primeira turma mesmo não foi em 2018. A primeira turma demorou bastante, quase um ano para juntar toda aquela documentação. Aí eu me lembro que eles davam um prazo, porque tipo assim, até o dia 10 de abril mandar tal documentação. Um monte de gente mandava errado, um monte de gente não tinha documentação, aí começaram a correr atrás. Aí eles foram dando prazos e mais prazos, que quando veio durou quase um ano inteiro para poder cadastrar a primeira turma, né? Mas não precisa, pelo menos assim, falando hoje, não existe também nada que diga que você tem que se reciclar, que você precisa repetir esse curso todos os anos. Isso ainda não existe, tá? Ou se vai existir, que eu acho até que não vai existir. No máximo, talvez, um aprimoramento de curso maior que o táxi ainda, tá? Mas não precisa. Outra perguntinha, vamos lá. Eu vou tomando uma água enquanto isso, gente, calma aí. Vou para a próxima pergunta. Oi, boa tarde. Como táxi, a responsabilidade é maior, mas haverá alguma bonificação salarial? Gente, ainda não tem nada previsto, sabe? Não existe previsão para isso, tá? Normalmente existe a base salarial, né? E aí depois fica a critério de muitos municípios de dar gratificação, né? De dar bonificação, de dar alguns outros proventos, né? Outros benefícios para a categoria. Se o teu município resolver, o piso salarial do ACS é esse, aí quem fez o curso, né? Se o município decidir quem fez o curso vai ganhar gratificação XXX, é porque daí o município decidiu. Agora, lá de cima, pelo menos por enquanto, a gente não tem ainda essa categoria referente ao salário. Por exemplo, a CS ganha tanto e táxi ganha tanto. Esse piso ainda continua o mesmo, tá? Para os dois. É aquilo que eu falei para vocês. Eu acho que tem uma ansiedade muito grande referente a isso. Porque realmente, eu entendo, é uma novidade. Mas é isso, gente, é uma novidade. Entendeu? O Brasil está se acostumando com isso. Eu acredito até que mais tarde vocês possam ter conselhos, né? Enfim, outras questões sindicais, vamos dizer assim, referente a vocês mesmo, né? E, gente, ainda não tem essa bonificação. Sinto muito, né? Não tem como dizer que existe lá no Ministério da Saúde ou aqui no Estado um piso salarial para CS e um piso salarial para táxi. Eu sei que é responsabilidade, né? E a tendência é aprimorar, inclusive, as responsabilidades, tá bom? Acho que eu respondi. Vamos lá. Outra perguntinha. Aqui, outra. Somos obrigados... Opa, que some aqui, gente. Calma aí, que isso aqui para mim é novo também. Somos obrigados a pegar assinatura na visita às famílias ou o lançamento no tablet basta? Então, a gente está aqui trabalhando com a tecnologia, né? Até então, o tablet deveria bastar, né? Nós temos a geolocalização, a não ser que o ACS desligue, mas eu acredito que não, né? Até para provar onde que a pessoa está indo. Se ela esquecer que caso que ela foi, ela consegue voltar o tablet lá e verificar por onde que ela foi, né? O que ela está no planejamento dela de rota, né? Vamos dizer assim, de rotina, o que ela vai visitar. E assim, o que eu digo para vocês, tá? Eu acho, tá, que é muito melhor deixar sobre a questão de responsabilidade isso
da gestão do município de vocês. Por que eu estou falando isso, tá? Desculpa, gente, tem uma sirene aqui. Por que eu estou falando isso? Primeiro que existe uma coisa cultural, né, das pessoas fazer aquela listinha, colocar o nome do paciente, o cartão nacional dele, a data, o motivo da visita e a assinatura, tá? Se ainda permanecer essa questão cultural de vocês e os gestores, porque isso é poder descentralizador do município, tá? Quem vai decidir isso é o município. Não vem uma regra geral referente a isso, dizendo que está proibido. O Ministério diz que está proibido fazer assinatura de visita e vai ficar todo mundo tábua. Não, não existe, tá? Existe o quê? A responsabilidade do município, porque é poder descentralizador dele, de decidir o que vai ser melhor para o município dele, tá? Então, referente a isso, inclusive, as assinaturas no papel ou somente valendo tablet, né? Existe alguns municípios, inclusive, que estão implantando QR Code, né? E aí tem aqueles QR Codezinho na casa das pessoas, dos pacientes, dos usuários, colando lá, tá? E utilizando de outras formas, assim, o QR Code. Então, assim, para dizer, olha, eu estive aqui, né? Eu consegui conversar, realizar minha visita, né? Eu acho que são ideias que estão surgindo, né? E como tem esse poder de descentralizador, o município escolhe, eu vou optar por esse daqui. E é claro, um bom gestor, se vê que aquele caminho não está sendo legal, muda de ideia até que o seu município flua, né, em uma boa assistência, tá? E é claro que falando em tablet, né, agora é um apelo que eu faço, porque as pessoas que trabalham com fichas ainda, né, a gente tem alguns municípios, não estou nem falando só de Santa Catarina, mas no Brasil que ainda trabalha com ficha. Então, você vai pegar o papel, que já tem tudo escrito, aqui tem branco, né? Mas tem tudo escrito aqui, e aí você vai bater na casa da pessoa, você tem que falar, vai, né, fazendo aquele xizinho ali, anota o nome, os dados do endereço, papapá, da pessoa. E aí, normalmente você chega depois no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, vai na unidade básica de saúde, e é difícil você ter um computador para cada SS, tá? Se você tiver, escreve até ali no chat que eu vou dar os parabéns, tá? Porque normalmente não tem. E aí você divide, você tem que dividir, fazer uma escalinha com os ACS para que essa ficha aqui, feita à mão, seja digitado no sistema. Então, quando você entra com um tablet, né? Isso, gente, manual vai atrasar serviço, né? E normalmente se cobra produção para elas. Então, assim, quando você tem um tablet, que você já tá com a cara lá, no Go, né? Vamos dizer assim, tá lá eu, ACS, táxi e o paciente ali, né? O usuário, a família dele. E eu puder só ali, ó, é muito mais fácil, já tá registrando. Inclusive, ele trabalha em offline. Eu não preciso da internet ali conectado naquele momento, tá? Então, ele trabalha em offline, ele vai estar fazendo tudo ali e vai estar registrado, certo? Pelo menos eu posso falar pelo SUS território, ele vai estar registrado. E isso economiza tempo, ela consegue ir até em outra casa, né, em 2, 3 casas, porque eu tô com o tablet na mão e isso a tecnologia me ajuda. Então, os municípios que não têm tablet, por favor, vamos repensar? Para que você quer o seu município bom, né? Então, vamos repensar para dar uma boa assistência. Se eu tenho uma tecnologia que me ajuda, eu vou conseguir fazer mais visitas, mais cadastros, né? Isso é muito importante, tá bom? Para o seu município. Principalmente falando dos novos indicadores, tá bom? Vamos lá. Tem outra perguntinha. Referente às ações em campo, deixa eu voltar aqui. Referente às ações em campo do TACS, as demandas para mapeamento de pressão arterial e de glicemia saem mesmo do ambulatório de enfermagem e médico? E agora, gente, tem que entender a pergunta. Referente às ações em campos do TACS, tá? Estou imaginando que vocês estão lá em campo, né? Na visita. As demandas para mapeamento, eu imagino que existe os diabéticos, existe os hipertensos, ou a questão de gestantes, né? Eu acho que a pergunta seria essa. Talvez a equipe de enfermagem, né, esteja solicitando para que você faça o mapeamento. É isso? Eu imagino que seja, né? O que é o mapeamento? Vamos esclarecer aqui. O mapeamento, se eu tenho que mapear
alguma pressão ou glicemia, normalmente o paciente, né, o usuário, ele vai até a unidade básica de saúde e verifica lá no atendimento e leva o papelzinho dele, tá? Para fazer o controle. Ele pode medir de manhã, de tarde, de noite, né? Ele pode uma vez no dia, aí vai muito do acordo que foi feito com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, tá? Esse mapeamento, em primeiro lugar, é responsabilidade do usuário. Ele está lidando com a saúde dele, tá? Então, é responsabilidade que ele vá até a unidade básica de saúde ou que ele compre o aparelhinho, alguém da família dele faça essa medição, né? Ou que, de repente, por exemplo, vou falar de um acamado, então, né? Geralmente, o acamado, ele tem cuidador. Ele não fica sozinho. Se ele ficar sozinho, é negligência, já é denúncia, tá? Porque ele é totalmente, ele demanda de alguém para cuidar da saúde dele, certo? Seja idoso, seja criança, estando acamado, né? A gente precisa tomar um cuidado maior. Aqui eu imagino que a pessoa está perguntando se é responsabilidade do táxi fazer esse acompanhamento. Eu acredito que, em primeiro lugar, a responsabilidade é do usuário. Tá? É responsabilidade dele em cuidar da saúde, que é dele em primeiro lugar. A gente pode dar o apoio, por exemplo, tá? Como muitas vezes sai, às vezes, fazer visita domiciliar, o técnico faz, o ACS faz, técnico de enfermagem, o ACS ou o táxi, eles fazem, a enfermeira, o médico também não fazem visita domiciliar? Fazem, né? Desculpa. O nome para o ACS, táxi é visita domiciliar. Para nós da enfermagem ou situação médica, né, o EMUT é atendimento domiciliar. Vamos esclarecer aí o vocabulário correto, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer essa visita, se a gente está fazendo a visita, a gente com certeza, a gente pode verificar ali, né? O pessoal da enfermagem pode verificar e anotar. É aquele dia específico que a gente foi lá e a gente está anotando. Agora, algo que seja totalmente de responsabilidade do agente comunitário de saúde, de estar ali naquela, né, o táxi, estar ali verificando diariamente, manhã, tarde e noite, isso não é responsabilidade, tá? Eu ainda não encontrei escrito mapeamento responsabilidade para o ACS táxi. Se você aí tiver essa responsabilidade, por favor, aqui é uma troca de conhecimento, tá bom? Então, eu gostaria de ter isso, porque daí a gente vai mudar o que a gente estudou, né? Enfim, pode alterar algumas leis, né? Pode alterar, a gente vai alterar também, não tem problema nenhum. Mas isso é responsabilidade deles. E assim, existe a questão de responsabilidade que é do SUS e existe responsabilidades que são da família, né? É bom deixar isso claro e específico, né? Que existe sim um ponto, até que ponto é responsabilidade da família, até que ponto é responsabilidade do SUS, certo? Ou da equipe que está atendendo aquela comunidade. Eu acho que eu esclareci ali, certo? Outra pergunta, vamos lá. No caso, nossa atribuição de... Eu estou lendo como está escrito mesmo, tá, gente? No caso, nossa atribuição de aferir pressão, glicose, entre outras, será apenas na área de abrangência? Ou podemos realizar na unidade básica de saúde? Então, ali, na lei lá, 13.595, né, ele fala que é durante a sua visita domiciliar, tá? E a visita domiciliar, ela fala ali que ela tem que ser contínua, né, precípua, ou seja, é fundamental, parte principal do agente comunitário de saúde do táxi, né, é estar fazendo visita. E lá está escrito, rotineiramente, casa a casa, né? E antes que me pergunte, eu vou aproveitar e falar, que ainda não está naquela questão de visita via WhatsApp, tá? Visita via remota. Isso não existe em lei nenhuma, tá? Ainda, pode ser que exista, pode. A hora que existir, a gente vem aqui e muda o contexto, certo? Mas enquanto que não existe, a gente vai trabalhar com o que está na lei, certo? Existem as facilidades que eu posso utilizar da tecnologia, sim, mas considerar, como por exemplo, conversar com o paciente, olha, eu gostaria de ir na tua casa, tal horário, você vai estar, combinar os horários, é uma coisa, né? Agora, dizer que você cumpriu com uma produção, né, vinda via WhatsApp,
A lei diz, se o teu município aceita, ok, tudo bem, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Mas a lei diz que é de casa a casa, rotineiramente, e não é sistema remoto, tá, gente? Outra situação, é de casa a casa, tá, gente? Não é indo, encontrou com ele na rua, vou registrar como visita. Encontrei com ele no banco, né? Vou registrar visita. Não é visita. Quando a gente faz uma visita, a gente vai olhar o usuário ou o paciente como um todo, né? Eu não tô nem falando de todo mundo da família, tô falando aquele usuário que eu tô conversando. Eu vou olhar ele como um todo, eu vou acompanhar ele como um todo, eu vou automaticamente olhar o ambiente que ele faz parte, se tá tudo certo, se tem, por exemplo, acúmulo de lixos, por exemplo, diabético, pessoas que têm diabético muito grave, né? Muitas vezes se machuca e não sente, e tem gotículas no chão, sabe, de sangue, porque vem dos pezinhos. Então, isso é uma visita rotineira de casa a casa, onde eu vou poder acompanhar a saúde e a assistência do indivíduo e o meio que ele vive. Entende? Então, voltando à questão ali da perguntinha, né? Não existe ainda dizendo que você tem que fazer dentro da unidade básica de saúde. Você faz parte da equipe, ok, né? Se vocês lá decidiram, né, dentro desse poder descentralizador do município, dizer, não, mas aí a gente já está aplicando a lei, né? Nós temos aqui os acessos já fazendo, vai continuar fazendo, né? Até que vocês mudem de ideia dentro do município, né? O gestor mudar de ideia dentro do município, tá? Mas ali, se a gente acompanhar a lei, tá? Ela fala durante as visitas de vocês, tá certo? Próximo, vamos lá? Espero que tenha respondido, tá, gente? Mais uma vez, se ainda ficou com dúvida, ou repete a pergunta, de repente de uma forma diferente, né? Ou entre em contato ali com a gente. Agora, nesse exato momento, não vou conseguir responder, né? O zapzinho de vocês ali, né? Ou o e-mail, porque a gente tá aqui. Mas depois, terminando, a gente pode conversar, tá? Deixa eu vir aqui. Outra pergunta, tá? Até que idade a criança precisa ser acompanhada mensalmente? Então, vamos lá. Existem vários fatores sobre isso, tá? Depende muito do que você está me perguntando. Então, eu vou citar alguns exemplos aí, tá? O que acontece? Por exemplo, os novos indicadores, tá? Os novos indicadores lançados em 2024, que cada vez está se aprimorando, né? Existem algumas atualizações. Ele fala que eu preciso acompanhar aquela criança de 0 a 2 anos, certo? E aí, isso é um indicador, certo? Ah, mas então tá proibindo eu atender as crianças de 5, 6 anos? Não, gente. Eu tô falando de um indicador. Eu vou atender todas as crianças, certo? Mas também existe o indicador que eu preciso focar em algumas outras coisas. Outra situação. Dentro do ESUS, pelo menos, tá? As crianças, elas são consideradas ali como crianças, depois tem adolescente, né? Tem adultos, idosos, gestante. Então, dentro do sistema, a criança está como 0 a 9 anos. Aí depois entra uma outra questão ainda, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, que dá uma outra idade. Então, assim, eu sugiro você conversar com o seu município, tá? Porque você precisa entender que contexto que você está me perguntando isso, entendeu? Se você disser assim, eu tenho que com que idade que eu tenho que acompanhar a criança mensalmente referente ao indicador, eu vou dizer de 0 a 2, né? Dentro do ESUS, 0 a 9. Né? Mas eu preciso acompanhar uma outra situação. Aí você conversa com o seu município, tá? Mas a gente precisa realmente fazer o acompanhamento dessas crianças. Às vezes, não sei como funciona aí também, porque assim, depende muito do teto máximo que você tem de indivíduo. Às vezes você vai acompanhar mensalmente, às vezes você precisa ir até de 15 dias, dependendo da situação. Às vezes vai ser passado um pouquinho, 40, 45 dias, né? O ideal é sempre fazer uma assistência boa, completa, com qualidade. Isso sempre, tá, gente? Agentes ou táxi, sempre. E aí eu não tô entendendo qual é o teu contexto, mas eu dei alguns exemplos e espero que tenha ajudado, tá bom? Vamos lá para outra pergunta. Eu tô até olhando aqui meu horário para eu não passar também. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Outra pergunta, tá?
Como digitar visita de um paciente que não é responsável e não tem comorbidades? Ok, então a gente entra naquela questão de um paciente que não é responsável e não tem comorbidades. Tá, eu imagino que você está falando de uma casa que não tem nada para você acompanhar. Não tem nada, tá? Para você acompanhar, mas existe o responsável familiar, na qual você lança o responsável familiar, né, como responsável daquela visita periódica, certo? Então, até eu estava alguns minutos, inclusive ontem, a gente estava conversando ali com o pessoal do Ministério, né, sobre essa questão. Então, assim, eu acredito que vão estar mudando algumas coisas daqui por diante, tá? Porque tem ali, por exemplo, quem está fazendo no tablet, existe a família para visitar e existe o indivíduo para visitar. Geralmente eu visito a família quando ele não tem condições nenhuma para acompanhar. Daí eu lanço o responsável familiar ali, né? E coloco visita realizada, orientação, se ele fez algum controle de vetorial, alguma coisa assim. E aí depois eu tenho a família que eu preciso acompanhar, né? Que são os indivíduos ali que têm, por exemplo, a gestante, a criança, a idoso, enfim, que tem acompanhamento, né? Câncer, enfim, tem acompanhamentos ali. Aí eu vou lançar o quê? O CPF individual de cada indivíduo que eu conversei, que eu vi, que eu fiz o tete-a-tete ali da visita, entendeu? Eu vou lançar e vou colocar ali visita realizada e tudo que eu fiz com ele. Inclusive, existe um campinho de observação, que você também pode colocar ali alguma observação referente àquele indivíduo. Quando você faz uma visita, voltando ali, quando você faz uma visita que não tem, uma casa que seria visita periódica, e o responsável não está, você não está falando com o responsável. E aí eu estou falando referente ao manual. Acredito eu que talvez o manual, ele vai mudar um pouco, mas o manual, ele refere, então não é a minha palavra, está lá no manual. Aliás, se puder, Bárbara, colocar ali o manual do ESUS, que vem do Ministério da Saúde, por favor. Aí vocês podem colocar ali, inclusive tem indicadores falando ali também, as orientações dos indicadores, para quem quiser, tá? Mas também você pode digitar lá numa lupa, né, e colocar lá, visita periódica, e daí vai buscar, tá? Sobre isso que eu tô falando. Então, lá no manual, ele explica o seguinte: você vai lançar o lançamento da visita periódica, ele sempre vai ser para o responsável familiar. E aí não pode fazer acompanhamento. Estou resumindo o manual ali, tá? Se eu cheguei lá naquela casa, aquele responsável familiar não tá, eu preciso o quê? Esperar ele chegar, combinar com ele o horário que é bom conversar com ele. Entendeu? Por quê? Agora eu vou dar um outro exemplo que acontece muito naturalmente, né? Eu vou numa casa, existe 5 pessoas naquela casa, tá? E eu encontrei só 2. 3 não está, tá? Então, 2. Geralmente, por exemplo, a mãe e a avó da família. Vou dar um exemplo, que o pai tá trabalhando e os outros são crianças que estão na escola, tá? E aí eu vou falar com a mãe. Eu vou lançar o CPF dela, vou colocar tudo que eu falei com ela ali direitinho, visita realizada, ok? Vou lançar depois o CPF da avó, se eu conversei com ela, se ela quis conversar comigo, se ela quis aquele meu acompanhamento naquele momento também, tá? Aí eu vou lançar o CPF dela e tudo que, entendeu? A mãe e a avó, já naturalmente, pode estar falando o quê? Do marido, das crianças, do outro avô, sei lá, quem mora na família. Ela pode até falar, mas você não pode registrar como visita. Por que, Cris, que não pode? Porque você não viu, você não acompanhou. E se ela estiver mentindo? Você vai ser cúmplice. Entendeu? Isso é muito sério, gente. Dizer que eu vi alguém, eu acompanhei alguém pela palavra de outra pessoa, adulto com adulto, cada um é responsável por si. Salvo exceção, crianças, salvo exceção. Eu tenho um documento que eu sou tutor, eu sou responsável por esse adulto aqui acamado, aí é outra questão, tá? Mas se você não pode lançar uma criança que você não viu. Isso já deu vários problemas, gente, judiciais, tá? Então não faça isso nunca. Eu preciso lançar alguém que eu vi, que eu conversei. Da mesma forma, vai valer para o responsável familiar que não estava na casa. Você pode mandar um WhatsApp para ele, pode deixar um bilhetinho no portão. Olha, estivemos aqui, vamos entrar em contato. Gostaria que o senhor entrasse em contato. Vamos marcar uma visita, papapá, entendeu?
Porque essa casa, inclusive, que não é responsável, que não tem nenhuma doença, que é uma visita periódica, vamos dizer assim, né? Não tem absolutamente nada para eu acompanhar, um dia pode ser que tenha, né? Então, eu também preciso continuar fazendo aquela visita, olhar com o ambiente, dar uma conversada com ele representando a sua família, né? E aí eu lanço somente, isso que está no manual, tá, gente? Se o manual mudar, com certeza a gente vem aqui no Saúde Digital, a gente vai colocar essas notícias, essas novidades, né, em grupos de WhatsApp, grupos de coordenações, a gente vai poder espalhar isso, tá bom? Mudando o manual, a gente muda a nossa fala. E a nossa parte de trabalho, né? Porque se mudar as regras, a gente muda a nossa conduta de trabalho de como preencher certos campinhos ali, tá bom? Vamos lá? Próxima pergunta. Ali, vou ler aqui, calma aí. No PEC, há um campo de equipe... Opa, saiu de novo, calma aí. No PEC, há um campo de equipe responsável. Sim, tem. Qual a forma correta de desvincular um paciente da equipe? Por exemplo, ele se mudou, mas continua vinculado à minha equipe e pesando meus indicadores. Gente, olha só. Se ele se mudou, ele não está mais na sua microárea, é mudança de território. Eu falei isso até no comecinho. Vamos lá. Eu moro no seu território, na sua microárea, tá? Eu e minha família. Eu estou vinculada àquela equipe. Automaticamente está vinculado, por quê? Porque eu fiz o cadastro dele individual. Linkei ele numa casinha que tem o endereço lá da minha microárea, que é onde é a casa dele, entendeu? E linkei todo mundo da família, tá? E aí, a partir do momento, eu vou fazendo a visita, vou fazendo acompanhamento. De repente, eu resolvi me mudar, tá? Então, se eu me mudei, você vai lá, né? Dificilmente o paciente vai avisar que se mudou, no caso, né? Você vai perceber, vai conversar com o vizinho. Às vezes, ele até te avisa, ó, a partir do dia 30 eu não vou estar mais morando aqui, vou pra não sei aonde, entendeu? Então, você vai clicar, você vai lá no cadastro individual dele e vai clicar lá embaixo, lá no meio da folha. No meio da imagem, né? Do computador ali ou no seu tablet. Mudança de território, certo? Isso é uma forma, por quê? Porque ele pode ter ido para outra microárea, ele pode ter ido para outra área, ele pode ter ido para outro município ou outro país, tá? Não importa quem está dando a saída, não importa para onde ele foi. Você não tem que se preocupar para onde ele foi, entendeu? Você tem que se preocupar que ele não está mais na sua microárea, e aí você precisa retirar ele. Como? Apenas assim, mudança de equipe. Mudança de território, tá? Saída, tá escrito assim, saída do território. Ou, é claro que se ele foi a óbito, né? Quem foi a óbito não é dono de nada e nem de ninguém, né? Precisa ter o quê? O botãozinho clicado do lado do óbito e eles vão pedir a data desse óbito. Tá? Isso vocês precisam ter. A declaração do óbito não é obrigatório no campo. Se você tiver e quiser colocar, ok, tudo bem, mas não é obrigatório. A maioria das famílias não querem dar porque vem dados detalhados dos bens ou de filhos, enfim, extras dentro da família, tá? Então, a forma correta de desvincular, tá, é saída do território, né, ou óbito. Ai, mas Cris, ele não mora mais ali mesmo. Ele se mudou e não quer tirar aqui. Ele não tem querer nesse momento, entendeu? Porque ele saiu, ele precisa também ser acompanhado, ele quer o cadastro lá na outra equipe, né? Então, o que acontece? Você vai dar saída do território porque você não tem como acompanhar. Como é que você vai acompanhar alguém que não está na sua microárea? Entende? Então, a gente vai lá e retira isso, tá? Outra questão ali, por exemplo, pesando os meus indicadores, só para dar uma lembrada aqui, eu não sei se o pessoal dos agentes comunitários de saúde estão sabendo, né? Eu sei que os médicos, talvez, a equipe de gestão e os enfermeiros, acredito que sim, porque recai muito mais sobre o médico e os enfermeiros essa mudança. Dentro do ESUS, existe uma forma, porque há muitos anos atrás, né, infelizmente houve erro de registro, né? Ou seja, o paciente ele era diabético, né? Ou o usuário ele era diabético pelo sistema, porque houve um erro de sistema, porque ele não era diabético na vida real.
mas ele teve um pico, sei lá, de glicemia e colocaram lá que ele era diabético, né? E aí os agentes comunitários de saúde não colocavam como diabético. Não é para colocar mesmo, porque se ele não é, não é, né? Aquela autorreferida, se ele diz que não é, porque não é, né? Ok. E aí, dentro do ESUS, a gente consegue reverter isso, pensando agora nos indicadores, como tu falou, pesando meus indicadores, né? Então, o que acontece? É de responsabilidade de aquele que não é diabético, que não é hipertenso, é de responsabilidade do enfermeiro e do médico fazer essa retirada. Pode marcar uma consulta, pode conversar com o paciente, né? Porque de repente faz tanto tempo que é capaz até dele ter adquirido, né? Mas se realmente ele não é, né? Ele pode ser retirado e esse status está escrito assim, lista de condições e problemas de saúde, tá? Se ele tiver ativo, tem um botãozinho lá vermelho escrito ativo, é porque ele tem a doença. Se ele tiver lá do botãozinho dizendo resolvido, se você clicar no fulano de tal e tiver resolvido, lá, médico, enfermeiro, vai ser retirado isso, tá? Não sei o que estou dizendo, tá lá no Ministério, tá lá nas orientações do Ministério, vai ser resolvido isso. Então, ele não vai mais contabilizar, né, como um hipertenso ou diabético da sua área, que realmente não existe, tá? Tem como retirar isso agora. Antigamente não tinha, na época do Previne Brasil também não tinha. Hoje, nós temos essa possibilidade, ainda bem, tá? Mais alguma coisa? Vamos lá. Alguma outra pergunta? Espero que tenha sido, né, esclarecido. Vamos ver aqui. Opa, calma aí que saiu aqui a tela. Ok, outra pergunta. Como as unidades têm falta de recepção, na maioria das vezes o ACS cobre o setor. Estou sabendo. Este ACS, que terá suas visitas reduzidas, poderá prejudicar a equipe? Sim. Já estou respondendo. Por pouca produtividade a nível do novo financiamento? Sim, sim. Vamos lá. Ótimo ter colocado isso, tá? Vamos lá. Vamos prestar atenção. Gestores que tiver aqui, pelo amor de Deus, vamos focar. Isso é muito importante, tá? Falando em indicadores, ou seja, que vai trazer dinheiro para o seu município. ACS, táxi também, ó, por favor, sintam-se bem orientados para explicar isso, tá, aos seus gestores. O que acontece? Não sou eu que estou dizendo, a gente está lá. Para ganhar um novo financiamento, né, as notas que vai vir dinheiro para o município, eu preciso ter 3 coisas, 3 juntos, não é separado. Eu fiz isso, não, é junto. O que é o junto? Primeiro, eu preciso ter o cadastro do meu profissional na equipe correta, ou seja, o CENES, o INE, a equipe, ela tem que estar muito bem cadastrada. Quem está trabalhando na ponta não faz esse serviço. Quem faz são o pessoal que está trabalhando na Secretaria de Saúde, certo? E isso é um ponto. O segundo ponto é o quê? O cadastro correto desses usuários. O Ministério da Saúde, ele não diz que é obrigado a ser pelo agente comunitário de saúde ou o táxi o cadastro dos usuários, tá? Outros profissionais da equipe também podem fazer. Naturalmente, culturalmente, recai sobre o agente comunitário de saúde, até porque ele vai poder fazer a visita. Como é que eu vou cadastrar da recepção uma casa que eu não sei onde ele está coletando lixo, como é que ele toma o banho dele, se ele tem animal doméstico, quantos cômodos tem? Isso é indo lá e vendo e registrando, certo? Então, precisa realmente fazer com que os agentes comunitários de saúde façam esse cadastro. Esse cadastro, gente, não é pela portaria 161, não é qualquer cadastro. Tá? Então, eu vou dizer para vocês, tem a portaria 161 de dezembro do ano passado, a nota técnica saída agora dia 30/9, a nota metodológica, né, número 30, que ali ele esclarece sobre o vínculo e o acompanhamento, tá? Só vou fazer pausa aqui, e o terceiro é o quê? As boas práticas e essas induções, que são os 15 atualmente, e daqui a pouco vai vir mais 13, tá? Vai vir mais 13 aí, que já está datado isso pelo Ministério. São 5 de Ribeirinhas, 5 indicadores novos de Ribeirinhas, 5 indicadores novos de prisão e 3 de consultório na rua, tá? Cenas dos próximos capítulos. Agora, vamos voltar à segunda opção, que é o cadastro, vínculo e acompanhamento, tá? O que acontece? Lá na portaria, está dizendo, lá na nota, né? Ele está dizendo o quê? Que para criar o vínculo, ele precisa fazer o cadastro individual, que vale tantos de pontuação, e o cadastro domiciliar.
Cada um vale uma pontuação. Se eu tenho os dois, a nota é maior, tá? Aí uma outra regrinha também é estar dentro esses dois cadastros, ele precisa estar atualizado em 24 meses, até 24 meses, tá? E esses até 24 meses é a partir do momento que eu fiz aquele cadastro. Eu fiz hoje, fiz hoje, né, na casa da Cris, o cadastro dela, da família dela, tem 24 meses para frente para atualizar ela novamente. E, gente, quando eu falo em atualizar, é atualizar os dois. É o cadastro individual e o cadastro domiciliar, tá? Isso é um ponto de vínculo. Tô resumindo aqui o vínculo que tá na nota, tá? Depois, eu tenho o acompanhamento. O acompanhamento já geralmente vai recaindo sobre a equipe toda, tá? Vai recair sobre visita, vai recair sobre o atendimento da unidade básica de saúde. Por quê? Porque lá o acompanhamento, ele diz que tem que ter 2 ou mais. O que tem que ser esses 2? Procedimento e práticas do cuidado, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a lei, certo? Então, o que é o procedimento? Aliás, eu acho que eu tenho até esse slide aqui, gente. Deixa eu só ver aqui, se tá por aqui. Calma aí. Aqui, tá aqui, tá? Aqui eu dei uma resumida, tá? Inclusive a portaria tá ali, vocês podem anotar, da nota tecnológica, né? Que foi agora dia 30/9, certo? E as equipes que fazem parte disso é a Estratégia de Saúde da Família, a Atenção Básica, Saúde Bucal e Multi, para fazer, essas são as equipes para fazer o vínculo, para fazer o acompanhamento, tá? O vínculo é o cadastro individual e o domiciliar, os dois atualizados em 24 meses. E aí, o outro seria a prática do cuidado e procedimentos. Daí, eu peguei e coloquei aqui, tá? O que seriam as práticas do cuidado? Seria o quê? Atendimento individual, odontológico, fichas de atividade coletiva, os marcadores de consumo alimentar, as visitas domiciliares. Tá vendo como o ACS, ele está em tudo da saúde? Tá vendo? O ACS Tax, tá, gente? Toda vez que eu falar é assim, os dois juntos, tá? E aí, isso equivale a um tipo de prática de cuidado. E os procedimentos, quais são? As vacinas, as escutas iniciais, que hoje agora está como o nome pré-atendimento dentro do ESUS, curativos, procedimentos, administração de medicamento, tem outras situações ali, tá? E aí, o que caracteriza o vínculo e o acompanhamento, tá? O acompanhamento vai ser caracterizado por 2 ou mais, ou seja, prática do cuidado com um procedimento, né? É o mínimo, né? Um de cada. Ou prática do cuidado com a prática do cuidado, tá? Ai, Cris, o meu só tem 2 procedimentos durante o ano inteiro. Não vai ter o percentual do acompanhamento, entendeu? Não vai ter. Por quê? Porque a lei está dizendo que tem que ser prática do cuidado com procedimento ou prática do cuidado com prática do cuidado. Tá lá na portaria 161, tá? De 2024. Eu espero que eu tenha esclarecido esse detalhe. Calma aí, deixa eu só voltar aqui. Opa, calma aí. Tô voltando aqui. E aí, o que acontece? A partir do momento que eu deixar os meus agentes comunitários de saúde e os meus TACs na função, trabalhando como recepção o tempo inteiro, 24 horas, vamos dizer assim, os 30 dias do mês, o ano inteiro, 6 meses, mais que isso, vai dar perda de recurso. Não sei o que estou dizendo, é lei, tá? Lá está dizendo que em 6 competências não tiver o registro do ACS, vai ser cortado a sua verba, tá? Então, vai diminuir verba para o município. E aí, a partir do momento que eu deixar ele na recepção, ou deixar no CISREG, ou deixar na sala de vacina, às vezes, para dar uns auxílios na parte administrativa, né? Eu vou perder aos poucos o que está trazendo esse novo financiamento, tá? Então, e também na legislação, a portaria 13.595, diz até que são 40 horas do agente comunitário de saúde, tá? A média é de 30 gente na rua e 10 dentro da unidade. O 10 dentro da unidade é o quê? É planejamento de equipe, é reunião de equipe, participação dos grupos ali, entende? Então, assim, o município ele precisa reaver, replanejar, remapear, para que você procure ter os seus agentes comunitários o suficiente, o teto máximo é 750 indivíduos por ACS, tá? Lembrando que quando eu tenho áreas de vulnerabilidade, são 100%, né, atendidos, né? Eu preciso ocupar, vamos dizer, 100% daquela área em atendimento.
E aí eu preciso rever se eu preciso contratar mais ACS, se eu preciso abrir um processo seletivo. Eles não têm que ficar dentro da unidade básica de saúde, tá? Não o tempo inteiro. Auxiliando algumas coisas, sim. Inclusive, muitas vezes eles até ajudam nas decorações, né? Saúde do Novembro Azul, né? Saúde do homem, saúde da mulher, vai estar sempre ajudando as práticas comemorativas. Não tem problema, gente, tá? Existe essa parte administrativa também. Mas que elas fiquem o tempo todo ali, não. E isso não sou eu que estou dizendo, é a lei. Tá bom? Acho que eu respondi aí a pergunta. E com certeza absoluta, se ficar na unidade básica de saúde, os ACS ou TACs, não vai responder bem por duas coisas. Uma, que elas têm participação direta nas boas práticas e nas induções da boa prática, no fator de qualidade, componente de qualidade, e outra pelo componente de vínculo e acompanhamento. Tá bom? Que elas podem fazer os dois, vínculo e acompanhamento, certo? E aí, temos mais perguntas, Bárbara? Cris, temos várias outras perguntas aqui, mas eu tenho que fazer esse papel chato aqui, né, de encerrar o nosso momento, infelizmente. Eu deixei o quanto eu pude, né, a gente passou bastante do horário aqui, porque realmente, assim, estava bem interessante, acho que foi muito útil, né, esse momento, tu conseguiu responder várias áreas aí, várias dúvidas diferentes, né, mas assim, vieram ainda muitas perguntas parecidas, né, com o que tu já trouxe, assim, então eu até vou recomendar para o pessoal que chegou depois do início da transmissão, aqui no finalzinho mesmo, a gente teve uma pergunta, por exemplo, né, de a diferença de ACS e TACs, que a Cris falou lá no início, né, essa pergunta veio lá no começo, então vou recomendar para quem está aqui e chegou depois do início, volta no início da transmissão, às vezes a pergunta já foi respondida. Mas realmente a gente não tem como cobrir, gente, a quantidade de perguntas enviadas, né? Então o pessoal vai estar perguntando por que não foi. A pergunta chegou, tá? A gente tem uma lista grande aqui de perguntas. Outras perguntas foram enviadas no chat, né? Não foram enviadas na nossa caixinha de perguntas. Então eu vou recomendar que vocês entrem em contato, né? A Cris sempre muito solícita, deixou os contatos dela. A Ana enviou agora no chat aqui de novo os contatos da Cris. Então, quem teve alguma pergunta que não foi abordada, mas volta lá no início, dá uma olhadinha na transmissão, vê se não foi explicado já, né? Caso não tenha sido abordado por falta de tempo mesmo, né? Porque é uma quantidade grande. Por exemplo, agora a nossa transmissão está se esvaziando e a gente ainda tem 340 pessoas aqui com a gente, né? Então, vocês imaginam, né, quantas perguntas a gente não recebeu e não tem como a gente trazer todas para cá. Mas também já fica o convite para a gente ter outros momentos como esse, né, Cris? Outras rodadas, que sabe que bem a gente faz novamente, porque são muitas dúvidas mesmo, né? E são todas muito pertinentes, viu, pessoal? Eu não fui selecionando, assim, em relação à importância da pergunta. Eu só pulei aquelas que já tinham sido respondidas e fui seguindo, mas a gente, infelizmente, não conseguiria, nem que a gente ficasse até de noite aqui, a gente não conseguiria chegar em todas as perguntas. Então, quero agradecer pela disponibilidade, Cris, de novo, assim, por essa parceria, né, pelo cuidado com que você traz o conteúdo, né, que você busca responder, assim, sempre de uma forma muito ampla, né, muito cuidadosa, e agradecer também a quem participou. Algumas pessoas não conseguiram usar a caixinha de perguntas, e aí a gente acompanhou ali pelo chat também, e foi enviando a gente mesmo para a caixinha, quem não conseguiu usar a caixinha, né, mas talvez quem não tenha sido respondido mesmo assim, fica aí a dica, então, de acessar os contatos, tá? A Ana enviou no chat, já fixou também ali no chat os contatos da Cris, para quem quiser perguntar alguma coisa, pedir alguma ajuda. E aí, Cris, vou retornar a palavra para você, se quiser fazer um fechamento aí, por favor. Então, claro, vou estar sempre agradecendo a oportunidade, né, da DAPS, em primeiro lugar, de fazer com que tenha essa troca de conhecimento, né, a Diretoria de Atenção Primária, a Secretaria do Estado, né, de Santa Catarina. Quero agradecer o Saúde Digital por esses momentos tão importantes de troca mesmo de conhecimento. A gente é tão rico ouvir vocês, assim, sabe? E aí a gente começa até a planejar mais coisas, a gente não pensa que a gente não olha, depois a gente olha, sabe? Por isso que veio a ideia de hoje, de tirar a dúvida, de vocês serem um tema, entendeu? Vocês trazerem o que a gente precisa trabalhar. Então, essa é a ideia, né? O próximo encontro, na verdade, também, a gente tem dia 15 do 12, né?
que é o nosso último do ano, inclusive falando dos indicadores. Eu vou pontuar ali, e assim, atualizado, tá, gente? Porque se até o dia 15 de dezembro atualizarem as fichas, que são dos indicadores, eu vou trazer totalmente atualizado para vocês. Então, é voltado aos agentes comunitários de saúde, qual é o papel deles, né, estratégico nos indicadores. Claro que a gente vai acabar falando um pouquinho também na nota metodológica, né, da 161, a portaria, que tem a ver com vocês ali, né, vamos citar algumas coisas. E aí, então, vocês venham preparados também para novas perguntas, né, mas a gente vai encerrar o pacote do ano, pacote Papai Noel, assim, vamos dizer assim, com os indicadores, né, voltado à estratégia de vocês mesmos, tá? Então, mais uma vez, eu super agradeço, né? Sinto muito não poder responder todas as perguntas, né? Tá disponível ali meu e-mail e o telefone, né? E aí, quem sabe eu consiga responder por ali, tá? Eu só peço também um pouquinho de paciência, porque às vezes eu tenho muitas pessoas para responder, e aí eu tenho também as atividades, porque eu sou funcionária aqui da DAPS, eu também tenho outras atividades, tá bom? Mas a gente vai respondendo com amor e carinho, aos poucos, a todo mundo, tá certo? Então, muito obrigada aí, a Saúde Digital, Bárbara, muito obrigada por mais um momento desse maravilhoso, tá? Agente de saúde, até uma próxima, gestores, até uma próxima. Muito obrigada a todos, né, que acompanharam. Eu tô olhando aqui rapidinho o chat, assim, vários coraçãozinhos. Eu fico bem satisfeita no sentido dessa troca, né, sinal que tá acontecendo, né, tá acontecendo essa troca de informação aí. Então, um grande beijo, ó. Muito bom o encontro e dia 15 a gente está de volta. A gente que agradece, Cris, reforça aí o convite, quem tiver interesse aparece aí no dia 15, já marca na agenda, e aí vou convidar também quem não participou dos últimos encontros a dar uma vasculhada aqui no nosso canal do YouTube, deixa eu até ver se consigo compartilhar minha tela aqui, porque a gente já teve alguns encontros, né, dessa série, e deixa eu ver se é essa aqui. E aí, se vocês entrarem aqui no nosso canal e pesquisarem por ACS Tax, ó, pesquisei aqui na lupinha ACS Tax, vocês vão ver que a gente já falou sobre cadastros, sobre conduta durante a visita domiciliar. Eu vi que teve uma pergunta ali sobre a conduta que a gente não conseguiu chegar nela. Então, ó, fica a dica, teve 2 encontros sobre a conduta já, atribuições, ESUS território, né, enfim. Então, dá uma vasculhada lá no nosso canal também e acompanhem essas outras transmissões, né? Revejam essas outras transmissões que a gente já teve muito conteúdo já compartilhado e talvez também já responda algumas dúvidas de vocês. Novamente, muito obrigada, Cris, muito obrigada, DAPS, né, por proporcionar esse momento e obrigada novamente a todos que nos acompanharam ao vivo e ficaram aqui com a gente até o final. Até uma próxima.